Bem-vindos ao primeiro vídeo do YouTube. Nesse canal serão apresentados vídeos sobre a utilização da norma brasileira de estruturas tubulares, NBR 16239 2013, e vídeos sobre dinâmica de estruturas. O primeiro tema será abordado por mim, Augusto, e o segundo pela Rafaela. Ambos estamos na Universidade de Toronto, no Canadá, fazendo um doutorado sobre esses temas. Assim, a motivação do canal é criar conteúdo gratuito e de fácil acesso para quem esteja estudando ou trabalhando com engenharia civil. O primeiro vídeo exemplifica o dimensionamento da flange circular submetida à força axial de tração, igual na foto, seguindo o item 7.2 da NBR 16239/2013. Essa ligação pode ser encontrada em treliças de contraventamento e emendas. Lembrete importante: esta apresentação é um guia e não substitui a norma. A responsabilidade é sempre do profissional atuante. Bom, começando algumas considerações sobre o dimensionamento a seguir. O tubo e a solda não são abordados, não significa que eles não devam ser checados. Ligação submetida à força axial apenas de tração, sendo que esse cálculo não é válido para qualquer outro tipo de solicitação, tração com pressão excêntrica ou flexão pura. O objetivo aqui vai ser determinar a espessura da placa e o número mínimo de parafusos. Começando com os dados do problema, o tubo vai ter um diâmetro de 324 mm e uma espessura de 12,7 mm, meia polegada. As dimensões da ligação vão ser E1 e E2, essas distâncias aqui, ambas iguais a 65 mm, e a tensão de escoamento da placa, Fy, 350 MPa. Os parafusos são A325 com o diâmetro nominal de 19 mm, 3/4, e uma tensão de ruptura de 825 MPa. A força de tração atuante, aquela seta vermelha do slide anterior, vai ser de 1000 kN, e os coeficientes de segurança utilizados seguem a NBR 8800/2008, na tabela 3. Esses são os parâmetros geométricos da ligação. O R1 ele marca a posição do efeito alavanca, ou seja, quando a solicitação acontece, as placas flexionam e entram em contato, aumentando a força nos parafusos. Essa força é marcada pelo parâmetro R2, aqui na posição dos parafusos, e a força atuante, que vem do tubo, é marcada por R3. Esses parâmetros são calculados da seguinte forma: R1, metade do diâmetro, mais E1 mais E2, que é o resultado. R2, semelhante ao R1, exceto pelo parâmetro E2, aqui o resultado. E R3, diâmetro do tubo menos a espessura do tubo dividido por 2. Está aqui o resultado do R3. Aqueles parâmetros geométricos são utilizados aqui. Fator K1, logaritmo natural R2 sobre R3, esse é o resultado. K2, K1 mais 2, e o resultado. K3, logaritmo natural de R1 sobre R2, aqui o resultado. Esses parâmetros vão ser utilizados para calcular a espessura da placa e a quantidade de parafusos. Dimensionamento da espessura do flange, espessura da placa. Dentro dessa equação, substitui os valores aqui, K1 e K2, K1, K2, K2, K1. Esse é o resultado do fator adimensional F3. Esse fator é então inserido na equação de dimensionamento da espessura da flange, aqui embaixo. Então nós temos 2 vezes o coeficiente de escoamento da norma 8800, a força aplicada, 1000 kN, π, F3 e o fator de escoamento a tensão de escoamento da placa, que aqui eu passei para 0,35 kN por milímetro quadrado para facilitar as unidades. Resultado é, para essa força e aquela geometria da placa, eu preciso de uma placa com uma espessura maior que 18,5 milímetros.
Esse é o resultado teórico, a placa a ser escolhida vai ser de 19 milímetros, que é um resultado prático. Dimensionamento dos parafusos por tração, por ruptura-tração. Escolhendo um parafuso de alta resistência A325, calculando a capacidade de atração de um parafuso, usando a equação da norma 8800. Expressão: força de tração para um parafuso. Colocando na equação da norma NBR 16239, força solicitante na equação, 1000 kN, e força de tração de cada parafuso, 130 kN. Essa parcela aqui, entre parênteses, ela vai aumentar em 50% a solicitação para contabilizar o prime, que é o efeito alavanca. Por isso que aqui está o F3 e o K3. Então, fazendo essa conta, o resultado é que nós precisamos de um mínimo de 11,6 parafusos, que novamente é um resultado teórico, e serão escolhidos 12 parafusos. É importante ressaltar que os parafusos devem ser arranjados de forma simétrica. O cálculo não é válido para parafusos assimétricos, e também não é uma solução muito prática. Verificação da dimensão E1. Novamente utilizando a equação da norma. Aqui o número de parafusos usados, 12. Jogo aqui na equação, eu tenho 118,9 milímetros de espaçamento mínimo. De espaçamento entre os parafusos, espaçamento real. Que é maior que o mínimo pedido, 3 vezes o diâmetro nominal, 57 milímetros. Conclusão: essa é a geometria final da ligação. São 12 parafusos de alta resistência A325, 3/4, arranjados simetricamente, distantes do tubo 65 mm e distantes da borda 65 mm. Uma espessura de placa de 19 mm. Bom, agradecendo vocês assistirem o vídeo até agora. Escreva nos comentários qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Curta, comente e compartilhe. Obrigado.